Meditar na palavra do Senhor agora, eu convido você a abrir sua Bíblia comigo. Meditaremos no texto, conforme se acha registrado no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo João, não é? João, Evangelho de João, capítulo 9, versículos 1 ao versículo 12. Nós estaremos meditando nessa passagem. Nós vamos ler agora. Acompanhe suas Bíblias. Som. Posso continuar, né? Certo. A cura de um cego de nascença. João 9, versículo 1 a 12. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os discípulos e os dantes o conheciam que de vista como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Amém. Eu tenho dificuldade de concentração. Às vezes eu tenho, né? Às vezes eu não tenho. Mas vamos, irmãos, permanecer atentos à palavra de Deus que nós acabamos de ler. Então mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos orar novamente. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, lida a Tua palavra, Senhor Deus, reverentemente. Queremos ouvir a Tua voz falando aos nossos corações. Que o Senhor nos livre, ó Deus, de todas as distrações e também que o Senhor nos livre de toda interferência que venha atrapalhar esse momento de meditação na Tua palavra. Nós queremos ouvir a Tua voz. Fala, Senhor, a Tua palavra poderosamente aos nossos corações, pelo Teu Espírito falando na Sagrada Escritura, para que nós ouçamos e reconheçamos a Tua voz de forma inconfundível, como o Senhor mesmo falando aos nossos corações, porque a palavra do Evangelho pregada é voz de Deus para nos dirigir. Recebamos, ó Deus, a Tua palavra, que o Espírito do Senhor nos ajude, ó Pai, ajudando o pregador a comunicar a palavra, ajudando os ouvintes a receberem a palavra humildemente, que o Senhor, ó Pai, opere a Sua graça, cumprindo todo o propósito que o Senhor tem para realizar esta noite, pela ministração da palavra, tudo para a glória do Teu nome, como tudo fazemos reunidos aqui, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, este milagre operado por Jesus Cristo, é o mais abundantemente confirmado pelas evidências. Veja, a cura alegada foi submetida
a investigação pública, oficial, e teve sua realidade confirmada. Acrescenta-se às declarações da pessoa curada o testemunho dos seus pais e vizinhos. E finalmente os próprios opositores de Cristo, que mais adiante está registrado, diante das provas apresentadas, admitiram o milagre. Encontramos em tão pouco tempo o desenvolvimento da fé de alguém que era física e espiritualmente cego. O cego considerava nosso Senhor como apenas o homem chamado Jesus. Depois ele passou a vê-lo como um profeta e finalmente como o Filho de Deus. Então nós estaremos meditando em todo o capítulo esse mês, né? Nós estaremos meditando no capítulo 9. Então essa é a primeira parte da exposição do capítulo 9. O mais importante é que este milagre demonstra o que decorre da fé, iluminação da vida moral e da visão espiritual. Jesus fez o milagre na vida do homem que estava à beira do caminho, como muitos de hoje em dia. Sua experiência é real, indicada aqui e apresentada a nós nas palavras do Mestre: eu sou a luz do mundo. Então, quem somos nós? Qual é o propósito da sua existência? O que estamos fazendo aqui? E o que estamos fazendo aqui enquanto estamos no mundo? Estamos vivendo uma vida moral e com propósito? Cumprimos nossa missão ou temos algo que nos impeça? Por uma cura física, Jesus nos trouxe grandiosas lições espirituais. Cristo ilumine sua vida e amplie sua visão espiritual. Quero repetir essa frase para os irmãos essa noite. Cristo ilumine sua vida e amplie sua visão espiritual. Vamos aprender a odiar o pecado. Vamos aprender a usar a luz do dia. E vamos aprender sobre a livre graça. Então, para iluminar nossa vida moral e abrir nossa visão espiritual, vamos à primeira lição de Jesus nessa passagem. Vamos aprender a odiar o pecado. Abra sua Bíblia comigo, se você a manteve aberta, ainda no texto que nós acabamos de ler. João 9, no versículo 1, diz assim: caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. Então, nós temos aqui já um pressuposto para odiar o pecado. Nós sabemos que dele vem a corrupção, a crise, a escassez e o caos, a imoralidade e a confusão, assim como todo tipo de sofrimento e as enfermidades e morte na humanidade. Toda miséria humana advém do pecado. Por isso, uma coisa que não tem problema odiar é o pecado. Ele é a raiz de todas as nossas preocupações e tristezas. Devemos lutar contra o pecado, mortificá-lo, abominá-lo. Essa passagem começa nos apresentando um quadro trágico. Um mendigo sentado à beira do caminho. Quer dizer, uma pessoa com uma deficiência grave, visual, cegueira total e marginalizada. Esse quadro da miséria humana e da vida social de um homem levava os discípulos à questão, sem aparente solução, sobre a origem do sofrimento, confirmada em Romanos 5,12. Romanos 5,12, a palavra de Deus afirma: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também
A morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. E no versículo 2, João diz assim: e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Então, eles não quiseram com isso, irmãos, dar a entender que ele tivesse uma existência anterior, ou que ele pecara antes de nascer. Os discípulos consideravam uma lei universal, segundo a qual o pecado vem sempre acompanhado de sofrimento. No entanto, eles cometeram um erro. O erro do juízo pessoal, o erro do juízo intempestivo, fora de tempo, de supor que cada sofrimento que um ser humano esteja passando, ou que qualquer pessoa esteja vivendo, é resultado de um pecado específico. Mas, como aplicar esse critério ao cego de nascença? Então, no versículo 3, respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem neles as obras de Deus. Atenção ao texto da palavra de Deus e vamos meditar juntos. Com essas palavras, Jesus não disse que deveriam considerar essas pessoas impecáveis, as pessoas que sofrem impecáveis, porque existe certa tendência em algumas culturas de glamorizar o sofrimento, a dor. Então todo sofredor, pobre, é um santo no mundo. Isso não é verdade. Nem que o cego nascera assim, para que fosse miraculosamente curado, nessa ocasião. Aprendamos a odiar o pecado em nós mesmos, mas não nos cabe discutir quem é o outro que pecou, ou o que ele está vivendo, se é consequência de algum pecado específico. Vejamos aí a oportunidade que Deus tem de manifestar a sua graça, e é disso que Jesus Cristo está falando. Jesus não explicou o mistério do sofrimento humano, concedendo-lhe o alvo de suas especulações. O tema da queda, do pecado e do castigo ainda é posto de lado, embora é um texto, ou um tema tratado em outros textos da palavra do Senhor. Mas nós devemos aprender o que Cristo está nos ensinando e ter sempre o cuidado, porque os hereges sempre tomam o texto fora de contexto para explicar alguma coisa que não é assunto do texto, e aí produzem erro e descaminham as pessoas, certo? Porque se despreza tanto o que está às vezes a ser ensinado, e divagamos, porque nós queremos saber mais por vaidade do que exatamente o que o mestre está nos ensinando. Então nós gastamos nosso tempo, nosso curto tempo, com especulações e abandonamos nossas obrigações mais urgentes. E é essa lição que Jesus Cristo dá aos seus discípulos. Contrariou primeiro as especulações dos discípulos. O mestre nos ensina o que precisamos saber e o que temos para fazer diante da miséria humana. Cristo está interessado em nos corrigir, nos ensinar sobre o que fazer, em vez de especular, em vez de tentar explicar. Quando nós estamos diante da situação da pobreza, da miséria, de um quadro assim tão trágico, como nós devemos nos comportar. João 9,4, ele diz assim, o Senhor diz: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. É certo que ninguém vai discutir que para uma vida saudável a gente deva dormir de noite,
e trabalhar de dia. Alguns têm a necessidade de trabalhar de noite e não têm o privilégio de dormir e de regular o seu horário. Nosso Senhor ensinou-lhes o seguinte, também não é sobre tempo que Cristo está falando, no sentido de noite e dia, horário de trabalhar e horário de descansar. Nosso Senhor ensinou-lhes ainda que estamos no tempo da oportunidade para servir. Façamos as obras daquele, diz o Senhor aqui, repetindo suas palavras, façamos as obras daquele que nos enviou seu Filho Jesus Cristo, com prioridade. Engajemo-nos na missão de socorrer os sofredores, pregar o Evangelho aos que estão perdidos, sofrendo as aflições mais extremas do mundo. Somos pecadores, mas no tempo da salvação, hoje, nós estamos no tempo da graça, tempo para nos arrependermos de nossos pecados, de recebermos e compartilharmos o alívio e a esperança para as almas sofredoras no mundo. Disse Jesus, aproveite a oportunidade. Ele diz assim, enquanto é dia, porque o tempo da graça, que também é um tempo de serviço, passa como a luz do dia. Quanta tristeza trouxe o pecado ao mundo. Esse tempo vai acabar. Assim como vem a noite, disse Jesus, quando ninguém pode trabalhar. Mas é com o tempo que temos, enquanto estamos no mundo, que esta passagem então valoriza. E por isso quer nos despertar. Um tempo para servir, um tempo que vai acabar. Assim como acaba o tempo do dia e a noite chega. Se não é uma enfermidade que nos impede de servir, e existe um tempo específico, e por causa do pecado, será que nós não encontramos oportunidade para servir, e não aproveitamos o nosso tempo para servir? Ou é por causa da nossa cegueira espiritual? Todo crente, ele quer se livrar do pecado, ele persevera confiantemente, porque ele sabe que no céu não vai entrar pecado, e antes de passar o Jordão, Deus vai prepará-lo, purificando de seus pecados. Ou seja, antes de morrermos, nos livraremos dele. Hebreus 12, versículo 14. O pecado, irmãos, é incapacitante e paralisante. Ele põe-nos em insegurança, incapacidade, ou inadequação. O pecado nos faz incapazes, indignos, para toda boa obra, para seguir a Jesus. Então nós encontramos em Cristo e sua palavra a capacitação para toda boa obra, e a solução para o problema do pecado. Em 2 Timóteo 3,17, isso pode ser confirmado, como as primeiras palavras eu reportei a Hebreus 12:14, a respeito do tempo. E aquele que começou em nós uma boa obra, vai completá-la, conforme Filipenses 1:6. Então, primeiramente, aprendemos que devemos odiar o pecado, e a palavra de Deus continua iluminando nossa vida moral e abrindo nossa visão espiritual. Na segunda lição, vamos aprender a usar a luz do dia. Leia comigo o versículo 5.
Aqui disse Jesus: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Acredito que quando o cego ouviu Jesus Cristo fazer essa afirmação, ele já teve a sua esperança aguçada, né? Esperança de cura. Existem outros cegos aqui a serem curados, só um milagre para abrir os olhos aos cegos. Nós já aprendemos a olhar o quadro de miséria, e a miséria, ela podia ser sentida pelo homem cego, mas homens com os olhos bons, as vistas boas, né? Como estão com os ouvidos bons aqui, com a audição boa, homens com a vista boa não conseguem enxergar o quadro de miséria que se encontram. Mas nós já, depois de termos aprendido a odiar esse quadro de miséria do pecado, ainda precisamos aprender a olhar a santidade de Cristo e odiar o pecado em nós. Só podem abrir os olhos e ver a luz os cegos que tiverem seus olhos abertos por Jesus, a luz do mundo. Nós precisamos odiar o nosso pecado que nos paralisa e rouba o sentido da vida e a urgência da nossa missão. Então, enquanto estamos no mundo, o propósito da nossa existência também está em Cristo. Ele disse: eu sou a luz do mundo. E se vivermos uma vida com propósito em Cristo, que nos tirou das trevas para a luz, que nos tirou quando nós também estávamos à beira do caminho, que nos abriu os nossos olhos, então Ele nos chama também a ser luz do mundo. Mateus 5, versículos 4 a 16. Que diz a palavra de Deus: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então Jesus Cristo, a luz do mundo, Ele nos acende como candeias no mundo, Ele nos acende como lâmpadas no mundo, Ele nos dá a missão de nós também sermos luz do mundo. E Ele não faz isso como uma pessoa sem noção, que acende uma luz para ocultá-la, para que ela não espalhe, não cumpra o propósito que é a iluminação. Portanto, Cristo abre os olhos do nosso coração para ver no mundo em trevas os sofredores e guiar cegos a Cristo. É óbvio, irmãos, que o evangelho da salvação pela graça não justifica os desobedientes, mas isso é algo que a gente tem que repetir sempre, né? Porque todas as vezes que a gente prega o evangelho, a gente se depara com os desobedientes, avarentos e preguiçosos. Eles às vezes reivindicam a doutrina da graça para justificar a desobediência, a avareza e a preguiça. Irmãos, nós temos um prazo, nós temos um tempo, é urgente o chamado para o serviço, assim como o dia vai acabar e a noite vai chegar. Acorda! Pois se negligenciarmos a oportunidade de serviço, perdê-la-emos para sempre. Então, quando a noite chegar, nosso trabalho não vai estar terminado. Então Cristo tinha essa urgência, e Ele realizava a sua obra, e nos convoca à mesma disposição e sentimento. Vamos pregar e viver o mesmo evangelho que pregamos, ou cremos e confessamos por palavras e também por obras. Então, do versículo 6 a 7, a palavra de Deus continua dizendo assim: dito isto, cuspiu na terra. Observe o que Jesus Cristo faz. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo.
Parte do texto é explicado no texto mesmo. A palavra Siloé, que quer dizer enviado, acabamos de ler. Então Jesus agora nos ensina que Ele é o enviado. Cristo é mais do que um curador. Ele é quem está aqui trabalhando pelo bem-estar. E Ele vem trazer esclarecimento e visão a todos quantos nele confiassem. Então Ele não era apenas um curador, o homem que o curou, um profeta, mas Ele era mais do que um profeta, Ele era o Messias, o que quer dizer Siloé, enviado de Deus, o Salvador. E reforça então a sua declaração com um ato, esse ato que para nós era um pouco difícil de entender. Ele, segundo a palavra de Deus, cuspiu na terra e, tendo feito o lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego. Por quê? Porque Jesus, antes de abrir os olhos àquele cego, mandou: vai lavar-te no tanque de Siloé. Literalmente, purificar seus olhos. Literalmente. Cristo realiza todas as obras aqui, conforme apresentadas no livro de João, as obras que foram tipificadas nas festas judaicas, o contexto da pregação de Jesus do Evangelho de João, a maioria, é no contexto das festas judaicas. E na celebração, durante a festa judaica, era feita a purificação com as águas do tanque de Siloé, que lembravam as obras de Deus feitas ao seu povo, a Israel. Então Jesus, dramaticamente, com as águas de Siloé, Ele vai purificar os olhos ao cego. Essa é uma obra que Cristo faz. Cristo purifica os olhos imundos, os olhos aos cegos. Ele ordena que ele vá e purifique os seus olhos no tanque do enviado de Deus. Vai remover a cegueira física, certamente, como confirmamos, e também restaurará ao seu povo a visão espiritual. Então, se você tem a fé de um anão espiritual, pelo menos aprenda a obedecer a Deus. O cego, ele com fé e esperança obedeceu, ele sabia que tinha que obedecer, ele foi. Talvez ele compreendesse menos do que nós, depois de termos lido a respeito do que Jesus Cristo fez. Quem acaba de ouvir a voz de Deus e diz: não tenho forças para obedecer, eu acho que ele não entendeu quem é que manda. Eu acho que ele não entendeu quem é que capacita e dá força. É certo dizer que não tem fé, porque a força e a esperança vem da fé. Esse cego obedeceu. Obediência é um ato de fé também. Foi o cego e voltou vendo. Quase sempre, tudo que a gente faz na obra de Deus é mais ou menos assim. A gente faz lutando contra toda a esperança. Muitas vezes a gente não desiste, mas não é porque as circunstâncias são favoráveis. A gente vai crendo, mesmo não vendo, mas a gente vai. Depois a gente volta e dá glória a Deus, porque nós não conseguimos ver. João, no versículo 8, diz que então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? A cidade inteira ficou alvoroçada diante do milagre. O rumor dos que desejavam desmoralizar o milagre ainda se referia ao passado, do que antes era o cego.
o mendigo. Agora vê, e não estará mais assentado à beira do caminho a mendigar, porque Cristo o livrou. Ele o recebeu, a luz do dia então iluminou os olhos ao cego, para que aproveitasse a oportunidade. E nós vamos ver mais adiante, quando estivermos meditando nos versículos posteriores. Mas a nossa natureza caída precisa de treinamento na obediência, para resistir ao problema que tem muita gente gastando dinheiro para se livrar. Eu não sei se já catalogaram como doença, mas como sintoma de doença já está sendo citado. O problema da procrastinação. Talvez seja um problema seu, né? Seja qual for a obra, quando chegar a nossas mãos, deixar para amanhã é procrastinar. Primeiramente, aprendemos que devemos odiar o pecado. A palavra de Deus continua iluminando nossa vida moral e abrindo nossa visão espiritual. A terceira lição, nós vamos aprender sobre a livre graça. Leia comigo o verso 9, diz assim: uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. Era mais fácil acreditar que era outra pessoa do que fosse um cego de nascença curado, né? Ele continua no texto. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Era de fato um acontecimento extraordinário, pois ninguém nunca ouviu dizer que um cego de nascença recuperasse a vista. Deus pode fazer coisas extraordinárias, que você não pode imaginar, que você não está a esperar. No versículo 10, perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Foi um sinal maravilhoso, mas a cegueira espiritual resulta sempre de um coração cego. Quem tem um coração cego rejeita a verdade contra todas as evidências. Então, quando perguntaram como foi realizado o milagre, eles queriam encontrar ali um motivo para recusar, para acusá-lo, por causa da sua tradição. Tinha problema? Tinha um problema aqui. Não existe base bíblica para afirmar que não se possa fazer o bem em dia de sábado. João 9,11 diz assim, respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Veja, irmãos, o quanto a relutância é ignorante sempre. Ela encontra sempre algo para reclamar. Como o mal habita em seu coração, ele tem que encontrar o mal também fora dele. Em muitos lugares. E muitos motivos para justificar a sua rebelião contra Deus. Mas nunca achará o bem se não for do bem. João 9,12 então diz assim, disseram-lhe pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Depois nós vamos ver como eles queriam agora interrogá-lo, porque tinha feito ou ordenado que ele se lavasse, ou que ele fizesse lodo, ou que ele untasse seus olhos e que ordenasse a ele que se lavasse no dia de sábado. Cristo não seguia um padrão para curar, como a gente vê, ele usava diferentes meios e ocasiões para a operação de milagres. Isso dificultava identificá-lo. Então, os meios que Jesus utilizou podem não ser os mais elegantes. Sobretudo, ele ensina aos que testemunham seu amor o cuidado
como convém viver. Então, como nós vemos? Nós temos visão espiritual, como o poder de Deus, que Cristo tem em suas mãos, pode nos ajudar. Ele faz tudo como quer, para nos ensinar a verdade. Então nós precisamos crer. Qual seja, Jesus é o nosso Salvador, e aos que estavam à beira do caminho, Ele concedeu uma nova identidade. Quem somos nós? Ele nos abriu os olhos para uma visão espiritual. Ele dá sentido à nossa existência nele. Então nós somos seus servos. Então nós estamos no mundo para viver uma vida moral e com propósito. Romanos 11:36 diz assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Então cumpramos nossa missão, que nada nos impeça de fazer as obras poderosas de Deus. Esses judeus, eles estavam preocupados com o seguinte: na tradição deles, havia uma lista de coisas proibidas, e nessa lista estava incluído debulhar, estava incluído lavar, costurar, naquele contexto ainda longe do nosso, a gente não encontra algumas coisas que a gente também às vezes faz no dia de sábado. Mas aqui eles, então, segundo a sua tradição, que estavam condenando Jesus. Mas Jesus Cristo estava ensinando que Ele age como quer. Ele faz a sua obra como quer, de forma surpreendente e maravilhosa, e nós devemos crer, confiar, porque Cristo faz a obra. Então, por uma cura física, Jesus nos trouxe essas lições grandiosas, lições espirituais. Então, que Cristo ilumine sua vida e amplie sua visão espiritual. Assim, nós aprendemos a odiar o pecado, aprendemos a usar a luz do dia, e aprendemos um pouco sobre a livre graça. Já antecipei para os irmãos o problema da tradição, das coisas proibidas, da lista de coisas proibidas, e lista de coisas permitidas que os judeus têm nos textos da sua tradição, mas que Jesus Cristo condenou essas tradições, porque Ele queria que a obra fosse realizada de dentro dos nossos corações, que fosse evidenciada, mas que não fosse amarrada a não manuseis isto, não proves aquilo outro, como o apóstolo Paulo também condena quando escreve sua carta aos cristãos de Colossos. Jesus poderia ter curado sem utilizar esse método. Ele não precisava ter mandado o cego lavar seus olhos no lodo, mas ele quis enfatizar aquele ato solene da purificação dos olhos. Lavar-se no tanque do enviado é alguma coisa muito importante e deve falar aos nossos corações nessa noite. Então já vimos o que ele quis simbolizar, instruir-nos então com esse ato, mas nosso Senhor também demonstra claramente que age como quiser. Então nossas tradições e métodos não limitam a livre graça de Deus, e quando Deus resolve fazer a obra, Ele faz algo extraordinário, em ocasiões extraordinárias, de forma extraordinária, porque normalmente um cego de nascença será sempre cego.
Mas Ele, quando quiser, Ele pode fazer com que o cego veja. Assim, as coisas impossíveis aos nossos olhos podem ser muito bem realizadas pela livre graça de Deus, que opera como quer, onde quiser, do modo que quiser. Os seres humanos, então, eles têm cegueira espiritual. Isso é muito normal, mas como eu tenho anunciado desde manhã para os irmãos, se vocês forem se adaptar ao normal desse mundo, vocês estão todos perdidos. Não pode servir para consolar quem não tem esperança, que as coisas estão normais a si mesmo, pois Cristo nos abre os olhos para que vejamos o que é muito melhor do que continuar cego. O que Deus quer nos mostrar e o caminho que Ele quer que sigamos é muito melhor do que o novo normal, que é cegueira espiritual, que muitas vezes nós nos acostumamos. Quem se acostuma à cegueira é igual quem passa muito tempo no escuro e depois tem que sair dali e ver a luz do sol, ofuscante. O homem caído, ele está naturalmente perdido, mas o Senhor salva. Nosso Senhor salva quem Ele quiser. Como um dia Ele nos achou à beira do caminho, nos atraiu a si, no dia que quis, nos chamou. Aproveite o tempo da graça. Quando vai acabar? Não sei. Mas receba o alerta. Pode ser esta noite para você. Olha, eu vi uma piada, eu já conhecia, né, que a gente tem um contador oficial de piada, né? O dia que chamar a sua senha. Você sabe quando? A gente não sabe. Pode ser que seja essa noite, que chame a sua senha repentinamente. Ao soar da trombeta também, o grande dia do Senhor, o qual vem como ladrão, segundo as Escrituras, de noite. Então nós não sabemos quando virá nosso Senhor. Irmãos, é tempo de abrir os olhos, abrir os nossos olhos espirituais. Hoje Cristo nos chama, amém? Como eu gosto de terminar, arrependei-vos e crede no Evangelho, amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, nós somos gratos, Senhor, pela Tua Palavra, que o Senhor, ó Pai, opere milagres aqui, que sejamos nós mesmos transformados em milagres vivos, assim como o Senhor é a luz do mundo e nos chama, e nos diz, vós sois a luz do mundo, que o Senhor Deus nos tenha acesos para iluminar também o caminho de outras pessoas. Ajuda-nos, ó Pai, nos dando esse sentimento, esse senso de urgência, para hoje mesmo nos entregarmos ao Senhor, e sermos já despertados para o serviço do Senhor. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor, porque muitos no dia em que se arrependeram de seus pecados, se entregaram para o serviço e servem até hoje. Que o Senhor Deus conceda que permaneçam no serviço do Senhor, aqueles que estão como lâmpadas escondidas, que entendam que o Senhor não os acendeu para que vivessem escondidos, mas para que manifestassem a sua luz. Que o Senhor Deus esteja nos abençoando, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ilumina, também nos transforma em luz do mundo. Aqueles que creem, que confessam nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam de tal forma a manifestar a luz do Cristo que um dia nos alumiou. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém.